Olá a todos, meu nome é André Barros da Crazy Pixel e esse é um vídeo para apresentar para vocês um sistema que já é antigo do Blender, mas que ainda causa efeitos bem interessantes, o Dynamic Paint. Eu estou aqui com meu amigo Kowalski. Fala galera, beleza? Pois é, eu fiquei bem curioso aí com esse projeto do Bales. Aí eu pedi para ele explicar para a gente como que ele chegou nesse resultado tão interessante aí. Faz um tempo que eu já ando utilizando essa ferramenta e postando algumas coisas parecidas, né? Na verdade, elas têm diferenças em relação à arte final, mas a ferramenta utilizada é a mesma. Hoje eu vou explicar como eu desenvolver isso e que pode ser utilizado até no Blender 2.8, mas nesse caso eu não vou utilizar essa versão do Eevee, que foi o caso desse sapinho que eu utilizei, porque está um pouco instável e eu acho que para esse tutorial é bom a gente trabalhar com uma coisa mais regular, né? Mas ainda assim vou trabalhar com um sapinho muito louco. Bom, para começar, eu já tenho aqui uma cena de um sapo, onde eu baixei e eu estou utilizando o próprio visualização do Blender Render da Viewport para poder enxergar ele com a textura. E adicionei aqui algumas luzes apenas para a gente poder enxergar a textura e a malha. É uma malha relativamente densa, mas não tanto para poder utilizar justamente o sistema Dynamic Paint sem travar muito. Então é importante que você esteja com uma malha tranquila aí para trabalhar com isso. Então, basicamente o que é, né? Como que a gente trabalha com essas entradas? Eu tenho um objeto que vai ser o canvas, e esse canvas ele vai receber a informação do brush, que é o que vai pintar, que vai sobrepor ao desenho. Então vamos adicionar aqui para o nosso sapo, aqui no menu de propriedades físicas. Eu vou adicionar aqui o Dynamic Paint, e dentro do Dynamic Paint eu vou adicionar aqui um canvas. Esse canvas aqui, ele já vai ficar na colorização da visualização aqui, que no caso ele está utilizando o sistema de informação de pintura em Paint. Então eu vou trocar esse sistema para o Height. O Height ele vai usar a informação de a proximidade e um valor onde a gente vai poder conferir esse valor no Vertex Group. Para a gente poder adicionar um Vertex Group, né, para a gente poder determinar que esse ponto de valor que o brush esteja pintando, né? Ou seja, a interseção entre o brush e o canvas vai ficar aqui nesse Vertex Group. Mas a gente já vai adicionar ele para vocês poderem ver o que significa cada um deles. Então agora que eu adicionei um canvas, e esse canvas está com o mapa, com a influência do rating, eu vou adicionar um brush. Eu vou usar aqui o Shift A para adicionar uma esfera. Essa esfera, eu vou subdividir ela um pouquinho mais. Então vou utilizar aqui o atalho F6 para aparecer meu menu de operação. E vou adicionar aqui mais uma subdivisão. E com essa subdivisão, eu vou adicionar aqui ao Dynamic Paint um brush. Na verdade eu tenho que clicar Brush e ADD Brush, né? Isso é meio esquisito, né, Kowalski? Esses métodos. A interaçãozinha ali ela tá um pouco diferente. Não sei se no 2.8 a gente já resolveram um pouco melhor isso, mas é Uhum. enfim, um clique meio desnecessário ali, né, a mais na interface. Coisas que estão para mudar aí na nova versão. Bom, eu vou adicionar esse círculo aqui mais ou menos nas costas do nosso sapo. E vou colocar aqui, como ele já está pintando dentro do meu mapa, então na verdade eu vou correr aqui com a timeline. E vocês podem ver que aqui já ficou vermelho, certo? Tá vendo aí, Kowalski? Tipo, já tem uma... Da minha bordinha vermelha. Tem como você dar o play na animação e mover a esfera para ver acontecer o efeito? Sim, sim. E a gente já vai enxergar. Ele Ah, vai yes. pintar, né? Como um brush. Ele já vai correr e fazer a pintura. Um detalhe interessante Então, é como daí... se tivesse, Oi, pode falar. isso, é como se estivesse desenhando o sapo, né? Legal. Uhum. É o... Assim, eu adoro esse exemplo que ele fala sobre
canvas e brush, porque é exatamente isso, né? Imaginando um pincel pintando sobre o objeto, a tinta que vai ficar sobre esse canvas é o que ele está perseguindo, né? É o que ele está fazendo aqui. E daí, as mudanças que eu faço para justamente ter uma pintura um pouquinho diferente, né? Um valor um pouquinho diferente, em relação ao brush, é adicionar, em vez de só o volume da mesh, eu adiciono o volume do mesh mais a proximidade. Então ele vai ficar com um valor, né, com um respiro aqui, desde do que ele começa a ter o volume 100% até uma certa distância. Essa distância eu posso determinar ela aqui por esse valor aqui, né, Point Distance. Opa. Normalmente eu costumo deixar um pouquinho menor, né, não costumo deixar ele tão alto assim, mas aí depende da configuração. E uma outra coisa importante é que é o seguinte, na hora que a gente está pintando o nosso sapo aqui, ele pinta e permanece a cor. É um efeito interessante também, mas eu gosto, e daí nos efeitos que eu trabalhei naquelas postagens do Instagram, eu determinei que existia um fade na pintura. Então agora com o sapo selecionado, eu vou adicionar aqui no Dynamic Paint um fade. Esse fade tem um tempo. Aqui ele começa com 250 frames de distância. Eu vou deixar ele bem curtinho, apenas com 10 frames. Então, numa distância de 10 frames, ele vai poder pintar e já soltar, né, a tinta. Né? Ela vai se distanciar, vai fazer esse fade. Consegue ver? Consigo, sim, bem interessante esse efeito. Já, só ele já dá para pensar nas possibilidades. Já é interessante essa aplicação, sim. Ele é bem. Ele já dá uma boa cara, né? E, bom, na verdade, aí que vem a parte de, tipo assim, como trabalhar. Essa é a parte básica do Dynamic Paint, né? Você pode ver que eu simplesmente adicionei o canvas, adicionei o brush, fiz uma pequena edição aqui para configurar que tenha uma certa diferença entre eles, né? Entre relação à distância e tudo mais. E agora a diferença entre o que eu estava fazendo, né? Dentro do, por exemplo, o V, que é um projeto que ele começa a nascer, só que daí existe né, uma mistura, né? As coisas além de nascer, elas também têm uma outra projeção, que tem outro formato. É justamente você mixar os efeitos, você adicionar efeitos um sobre sobrepostos, né? Um sobre o outro. E aqui no Sapro, então, para poder explicar para vocês esse conceito, eu primeiro preciso adicionar, dentro do valor dele, o rate, né? Eu preciso adicionar malha para ele. Então eu vou vir aqui nos modificadores e adicionar aqui o displace. O displace ele faz, de acordo com a normal map do objeto, a malha se distanciar a um mapa um mapa da face, né? De acordo com a face ele vai se distanciar e vai criando esse efeito. É um efeito já bem estranho, né? Legal. É como se expandisse, né, a partir do cada face, cada polígono ele se expandisse em direção para fora, né? Para fora, exato. Legal. E daí a gente pode adicionar aqui também qual que é a média do nível, enfim. Aí depende um pouco do que você deseja para o teu objeto. Às vezes é interessante você adicionar até um valor negativo, né? Que daí ele faz exatamente o contrário, ele retrai. Ele também traz um efeito bem estranho. Que foi o que eu fiz naquela cabeça lá, né? E agora eu vou adicionar apenas essa informação para a interseção, para aquilo que está pintado. Para fazer isso, eu preciso adicionar o Só para aquilo que valor. tá vermelho, né? Isso, e com uma distância ainda do verde aqui, né? Então, para que ele faça um degradê, né? Justamente a imagem já está mostrando a visualização, eu preciso trazer essa informação também. Então, para poder trazer esse tipo de informação, eu vou usar o Vertex Group. O Vertex Group serve para você determinar que apenas uma parte dos vértices tem essa propriedade. Ao adicionar o Vertex Group e vindo aqui nas propriedades de pintura de vértice, vou só tirar a visualização aqui do displacing.
E no Vertex Group eu vou criar aqui uma pintura em um lugar aleatório. A partir do momento que eu utilizo o Displace Map nesse Vertex Group que eu acabei de criar, que aqui, né, já que eu pintei, ele fez um grupo. Esse grupo é aquela pintura, e a partir do momento que eu utilizo ela, ele vai ficar apenas no olho aqui, ó, né? Certo? Só que aqui eu fiz uma pintura básica, né? Eu preciso ter uma pintura dinâmica. E a pintura dinâmica justamente vai ser utilizar a informação do Dynamic Paint. Para fazer isso, a gente tem que vir aqui nas propriedades físicas dele e adicionar aqui o Dynamic Paint Output. É justamente, ele já determina um nome para o Vertex Group, a gente pode modificar esse nome ou criar vários grupos, mas aqui simplesmente eu vou clicar no mais, e ele vai determinar lá no meu sistema de vértices, ele criou essa nova propriedade, que é uma propriedade orgânica, né? Uma propriedade que ela modifica a partir justamente do Dynamic Paint, né? A partir do efeito aqui da propriedade. E aqui, logicamente, eu vou adicionar. E agora ele tem um efeito só naquilo que está sendo pintado, né? Você consegue colocar essa esfera em visualização wireframe, só ela, só para a gente visualizar o que está acontecendo lá dentro? Claro, claro. Aqui nas propriedades do objeto, posso vir aqui em Display e adicionar aqui um sistema wireframe. Ou o próprio... Na verdade eu vou deixar o wireframe porque a gente vai editar ela também para criar um outro efeito sobre ela. E aqui eu já vou pintando. Ele já vai tá nascendo um cogumelo aí, não. Já vai criando esse musgo aqui, né? Essa coisa nojenta. Vou deixar aqui um valor um pouquinho mais baixo do meu display. E aí, é claro, né? A gente pode ir editando um pouco dos objetos para a gente ter alguns valores diferentes. Mas aí agora a próxima brincadeira é justamente ter um valor randômico desse círculo. Porque não é só dentro das pinturas ali, às vezes só o círculo não basta para fazer um efeito interessante, porque é uma questão de um objeto estar crescendo e ele começa a crescer de uma forma randômica. Para fazer isso, eu adiciono também um outro displacement, mas agora no brush. Então para fazer na esfera. Isso, nessa esfera. Para fazer isso eu também uso o displace. Só que em vez de usar apenas ele como normal, eu vou utilizar ele aqui dentro de um... Na verdade eu vou explicar o seguinte. Primeiro vamos adicionar uma textura para que o displace seja irregular. Eu vou adicionar aqui textura. Textura 04 dentro do meu displacement. E agora aqui na aba de texturas eu vou adicionar uma nova textura. Mas é importante que vocês adicionem ele aqui pelo modificador. Você tem que vir aqui na propriedade superior aqui, adicionar, determinar que é isso que eu quero adicionar, né, um displacement na textura 04. Já vai aparecer aqui o nome dela. E em vez de uma imagem, eu vou adicionar aqui uma textura procedural das nuvens, clouds. E aqui ele já vai criar esse efeito totalmente diferente. Esse efeito é baseado aqui nessa textura, né? Então é importante dizer que tem essa escala diferenciada por conta disso. Basicamente o que é preto ele fica mais fundo e o que é branco ele fica mais alto, isso, né? Exatamente. E para a gente modificar esse valor, né, para deixar ele um pouco mais ascendente, a gente pode aumentar aqui esse valor aqui da força do display. Uma outra coisa que eu gosto de adicionar nesse objeto aqui é um valor, uma rotação para que essa forma vá se modificando. Eu poderia vir aqui, adicionar de forma global essa minha modificação, e a partir do momento que eu movimento esse círculo, ele vai fazer esse efeito, já que ele começa a se distorcer. Justamente porque ele está utilizando a informação da textura 3D ali para fazer essa distorção. Ele está usando a posição do objeto no espaço para deformar ele, né? Uhum. É meio que
É como se a gente estivesse trabalhando com uma textura no ambiente inteiro, né? E daí ele tá tentando, tipo, ele tá se localizando a partir desse ambiente. Só que daí eu preciso Entendi. movimentar o meu Legal. objeto, né? Preciso fazer a movimentação do objeto. E eu prefiro trabalhar com outro objeto fazendo essa interseção. Isso porque a gente pode mixar várias coisas e é por isso que eu gosto de trabalhar com objeto separado. Então eu vou adicionar aqui, fora da minha cena, um objeto nulo. E esse objeto nulo vai ser atrelado, né? O meu displacement vai ser atrelado a esse objeto. Então eu vou vir aqui no sistema de coordenadas, vou colocar em objeto e vou ligar aqui essa minha peça, esse meu objeto. O bom disso aqui também é que eu posso determinar aqui a escala. Então com a escala do objeto eu consigo determinar aqui qual que é esse valor, sabe? Então aqui está um pouco lento, mas eu vou deixar aqui um pouquinho mais fraco, só para vocês poderem enxergar. E aqui eu consigo, tipo, ter um controle melhor sobre ele. E ele também vai pertencer, né, se eu rotacionar o objeto, ele vai fazer essa transformação e assim a gente não vai perder, vai ser mais fácil de controlar, né. Vou pressionar o Alt H aqui para voltar com o meu sapo. E aqui, uma coisa que é importante a gente entender a hierarquia dos modificadores. Eu adicionei o modificador de Displacement, mas aqui dentro do meu sapo ele não está fazendo efeito. Ele continua ainda um objeto redondo. É necessário adicionar ele na parte superior do Dynamic Paint para que funcione justamente a ação do Displacement. Então o Displacement ele acontece primeiro e depois essa forma com esse modificador vai ser utilizada como informação de brush para pintura. Então a hierarquia de modificador também é uma coisa bem importante, né? Deixar ele aqui bem forte. E agora você já entendeu a sacada, né, Kowalski? Legal. Já dá para ver até as bolhas ali. Muito boa essa sacada de usar o controlador ali. Eu uso muito pouco, na verdade, isso e preciso passar a usar mais. Criar esses controladores para os modificadores. Enfim, você consegue ter bem mais precisão, mais controle e sem tirar o objeto ali do lugar para chegar nesse resultado, né? Bem Sim. interessante isso. Você pode tirar o objeto do lugar, mas assim, às vezes você faz uma animação que ela precisa correr sobre o sapo aqui, por exemplo. Só que aí uma Uhum. coisa é correr o sapo, outra coisa é ele se mexer, o próprio Aham. objeto se mexer, né? Às vezes você quer correr isso Ah, de forma devagar, mas o a displacement, deformação a tá rápida, deformação vai né? ficar rápida. Então, se você quiser fazer essa troca, você Isso. precisa ter essa interação diferenciada. E eu gosto também de, tipo, a escala também da textura. E aqui, quando a gente vai mexer na escala dessa Uhum. textura, é sempre mais complicado, porque a gente não consegue enxergar exatamente qual que é o tamanho que você quer fazer do displacement. E aqui, simplesmente Não tem. escalando, a gente consegue ter uma transformação mais regular, né? Por exemplo, aqui eu estou aumentando bastante, perceba que a Legal. esfera já ficou, né, não ficou tão inclinada, Interessante. né? Então, assim, Uhum. a escala também É fica mais fácil de movimentar, né? bem mais fácil. Você consegue ter uma relação, né, mais coerente. Uhum. Outra coisa que eu fiz aqui é criar um keyframe na parte de rotação desse meu objeto. E vou adicionar aqui uma transformação num dos keyframes de forma randômica mesmo, nem estou me preocupando com isso. E vou adicionar aqui com Shift E uma interpolação linear. Ou seja, ele vai pegar os dois keyframes e vai criar essa linha infinita. Assim, o meu objeto ele vai ficar rodando sem parar. Aqui eu acabei criando um valor Hum, muito baixo, então ele está rodando muito pouco. Mas aí eu simplesmente dou play na animação. Ó, e daí não importa muito onde está a minha timeline, né?
Simplesmente eu dou play aqui. Aí agora eu consigo enxergar. Meu objeto Só está precisa mexer na rodando. direção só. Exatamente. Porque daí eu não preciso criar um keyframe que seja lá no keyframe 0 e outro keyframe lá no 250. Eu simplesmente deixo dessa forma Aham. linear. Porque se eu depois determinar que, tipo, eu não quero 250 frames, eu quero mais, eu quero 500 frames. Eu não preciso ficar editando e Aham. transformando aqui esse meu keyframe. Sim, muito bom. E aqui ao dar play a animação a gente já consegue verificar, tipo, se tá ficando muito forte, se não tá, se Legal. a animação tá, tipo, muito... Tá correndo rápido ou tá devagar, né? Não precisa ficar mexendo nessas pontas. E aqui eu já acho Legal. que É, tá, é- tá bem legal. é interessante como esse modelo já tem umas rugas, né? Meio Uhum. que elas se intensificam à medida que o efeito vai acontecendo, assim, interessante. É, a Ele escolha usa do, a escolha do sapo é bem pra isso, isso, assim, né? Tipo, ele já fica uma cara bem mais interessante, né? Bem mais estranha, né? Acho que a palavra certa pra esse tipo de efeito é estranheza. é. Bom, aí, tipo, eu vou utilizar agora para poder render, eu vou usar aqui ó, a renderização interna do Blender, do 279. A gente poderia utilizar o Blender Eevee, mas como eu falei, está um pouco estável, então eu não quero né, fornecer aqui um tutorial para vocês para dar bug, mas os efeitos são os mesmos, as propriedades são as mesmas. E aqui no material, quando eu utilizo essa opção, ele vai ficar com essa visualização azul. Isso porque aqui no Dynamic Paint, no Canvas, né, que é o sapo, nós temos aqui a opção da visualização desse valor, do valor do rate. Dá para a gente retirar a visualização, mas mantendo a propriedade. Então é essa a opção aqui que a gente tem que destacar. E agora, basta dar um play, ele já vai aparecer. Hum. E aqui Legal. eu vou deixar aqui a visualização sem nada. Então perceba que ele já está criando esse efeito e já está fazendo essa brincadeira muito louca. Ah, que massa. E bem interessante. E para alterar o material, você usa essa mesma informação de rate ou tem que pegar uma outra informação? Bom, para isso, essa resposta é sim e não. Ela sim, porque a gente utiliza o mesmo brush para pintar, mas eu preciso adicionar um outro canvas, eu preciso adicionar uma outra informação. No caso, eu fiz esse tipo de propriedade lá na cabeça. Aqui na cabeça eu utilizei, na verdade nos dois casos, né, eu utilizei a informação da interseção do brush para usar um outro, para ter um mix do shader. Mas para fazer isso, com o rating eu não consigo extrair essa informação. Eu preciso extrair essa informação de outra maneira. Para isso, aqui no próprio Canvas, eu vou adicionar aqui uma nova propriedade. E aqui, ao invés do rating, que é o que eu estava utilizando, eu vou deixar aqui no Paint. Ele vai pintar, vai fazer o Vertex Paint. E aqui no Vertex Paint, eu tenho que adicionar também aqui um Painting Layer, né, um mapa de pintura no Color Vertex Paint lá. Eu vou adicionar essa informação. E aqui ele já vai apresentar para mim essa pintura. Aqui também é necessário a gente colocar aqui a pintura com o dissolve, né? Ele ir dissolvendo ao mesmo tempo que tem o dissolve aqui do rating. Então aqui tem 10 frames, eu vou deixar também 10 frames. E Que assim é é um... aqueles, Desculpa, você ia... que é aquele esquema para ir pagando, né? Isso, porque senão ele fica pintando e daí ele vai, né, pintar e vai permanecer para sempre, né? Então aqui, agora eu pintei. E nesse caso eu não testei aqui com o Blender Render, porque pelo Blender Render, até onde eu sei, eu não consigo importar, não consigo extrair essa informação do Vertex Paint, né, da pintura Vertex Color, na verdade.
Então, mas pelo cycles a gente pode, através do shader, retirar aqui. Então eu vou criar de uma maneira bem rápida o nosso shader de pintura. Então dentro do nosso material eu vou utilizar... Cadê meu material? Nesse material do sapo. Eu vou adicionar aqui só uma renderização para a gente poder visualizar. Vou adicionar aqui uma textura, que é a textura que já estava antes do nosso maroto. Ih, vou ter que localizar essa sapo. Se bem que o Blender Render está com os dias contados, né, em relação ao sistema de renderização dele. Bom, e agora aqui eu tô utilizando... Bonitinho que ele fica aí. Pô, é outra coisa, né? Fica uma cara muito mais foda. E daí aqui, o que eu faço? Eu vou primeiro tirar a visualização desse meu objeto. E eu consigo determinar que todos os efeitos vão funcionar, né, do rating, vai ficar normal. Mas aí para eu retirar essa informação aqui de pintura, preciso utilizar aqui um atributo. Então eu vou adicionar aqui nos inputs o nó de atributo, onde eu vou, né, determinar algum ponto, e esse ponto vai ser o DP Paint Map. Vou pressionar Ctrl C para copiar esse nome, colar aqui no vertex, aqui no atributo, e aqui a gente já consegue enxergar essa pintura. Então aqui ele já tem essa informação do que está sendo pintado, né, do que está lá. É claro que daí é necessário trazer de repente um color ramp para você forçar ou não o valor, né? E esse cara vai ser simplesmente a interseção entre shaders. Estou imaginando que eu tenho um shader normal de pintura. E agora eu vou adicionar aqui um outro shader de... Na verdade o que eu vou fazer é o seguinte, vou adicionar um mix RGB. E esse mix aqui eu vou pintar ele com a cor invertida. Aí. Assim já vai ficar com essa cara muito louca. E vou adicionar aqui um emissor. Porque daí dá essa cara de... essa cara de sapo. Vou mixar os dois shaders e a interseção dele vai ser justamente esse atributo. Olha lá. Aí já ficou com essa tonalidade. E daí o Color Ramp você controla um pouco sobre, né, a expressão da força, né, o quanto é forte ou não. Uma coisa que está me incomodando um pouco é o fato que ele não tem a intersecção dele dura, né, do ponto pintado para o ponto não pintado. Tem como arrumar isso para deixar ele aí tem que configurar em relação intersecção mais suave? Tem que configurar aqui em relação ao brush, né? Tem que pintar aqui a escala de influência do objeto. Tá. Mas ela é diferente do rating, é diferente da nossa visualização aqui. Porque aqui a gente está visualizando... a visualização tá legal. Tá visualizando o degradê bem certinho. Suave, né? a transição. É que também, na verdade, tem o outro DP Rating Map, eu acho que esse aqui também... Aí sim. Esse tá cara mais aqui suave, tá mais suave. É porque eu me confundi aqui. Existe o Painting é o que tá, né, ele é um valor bruto. E na verdade isso aqui é o Rating Map, né, que é justamente esse valor
com um certo degradê. Legal. Interessante. E daí é claro, tipo, a necessidade da gente adicionar daí né, um pouco de luz e sombra e acertar aqui os pontos para que fique com os efeitos necessários, né? Aí é só uma questão Uhum. de refinamento, né? Não, não, mas o efeito tá aí, né? Tá acontecendo. Cara, bem interessante, bem legal. Não imaginava mesmo que era resolvido dessa maneira, esse efeito tão bacana. E claro, daí é polimento, né, para chegar naquele Uhum. resultado que você chegou nos vídeos lá, mas acho que deu para sacar legal, sim, acho que deu para entender como funciona a técnica e, poxa, legal, gostei demais de saber. É, é um pouco de a gente entender as propriedades e começar a evoluir com elas para fazer os efeitos, assim. É bem legal porque, tipo assim, a gente consegue controlar muito bem os objetos externos e de repente fazer outras sujeiras ali, né? Fazer outras transformações. Ele deixa aberto essas possibilidades. Bom, para você que está em Uhum. casa assistindo e ouvindo, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Quero agradecer por você ter ficado até o final desse vídeo e espero que vocês possam curtir e compartilhar para a gente poder avançar com os tutoriais e ter a gente poder ficar feliz aí com as suas dúvidas e os seus comentários, certo? Muito obrigado e até a próxima.